Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Nidiane. Vou dar início com vocês a aula de farmacologia relacionada ao sistema nervoso autônomo. Em virtude da questão atual, do cenário atual do coronavírus, a gente não pode ter aula presencial, então vamos fazer essas aulas online por enquanto, né? Então, para iniciar a farmacologia do sistema nervoso autônomo, primeiro a gente tem que relembrar algumas divisões do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso ele é dividido em periférico e central, sendo que o sistema nervoso periférico ele se subdivide em aferente e eferente. Sendo o sistema nervoso aferente aquele responsável por levar as informações da periferia para o sistema nervoso central. Já o eferente é a informação que sai do meu sistema nervoso central para a periferia. Então, se eu pego em algo gelado, essa informação ela sai lá ela é percebida, né, na periferia, lá nos meus dedos, por esses receptores, e ela vai ser processada. Essa mensagem é enviada para o meu sistema nervoso central através do sistema nervoso aferente. Eu tomo consciência disso, né, e retiro a minha mão. Essa resposta ela se dá através do sistema nervoso eferente. Então a gente pode resumir da seguinte forma: sistema nervoso aferente é a informação que chega ao sistema nervoso central e o eferente a que sai do sistema nervoso central, certo? Nosso sistema nervoso eferente ele é subdividido em somático e autônomo. O autônomo, ele já está falando, né? É autônomo, eu não tenho controle, ele age por conta própria, certo? Então eu não tenho como ter controle de quando o meu organismo vai liberar insulina ou glicose. Não consigo ter, não tenho nem consciência de quando isso está acontecendo ou não. Já o sistema nervoso somático é o que vai controlar a musculatura esquelética, então eu tenho controle, eu consigo controlar isso, certo? O nosso sistema nervoso autônomo, ele tem mais uma subdivisão, que é a do sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico, sendo o sistema nervoso entérico responsável pelo processo de digestão, só que ele recebe inervação tanto do sistema nervoso simpático quanto do parasimpático, né? Ele é controlado tanto pelo simpático que pelo parasimpático. Só que o parasimpático ele vai estimular, né, o sistema nervoso entérico para promover a digestão, e o simpático ele vai inibir o processo de digestão. Então aqui, só para ilustrar como que seria essa relação entre o simpático e o parasimpático. Para eu ter a homeostase do meu organismo, eu preciso ter um equilíbrio entre parasimpático e simpático. O simpático, como vocês podem ver aqui na ilustração, ele tem uma serpentezinha, né, e a pessoa está correndo. Por quê? Porque o meu sistema nervoso simpático ele é responsável pelas ações de luta e fuga. Então, são reações de estresse, são ações que vão exigir energia, vão exigir uma resposta maior do meu organismo. Já o meu sistema nervoso parasimpático, como vocês podem ver aqui, é relaxamento. O sistema nervoso parasimpático, eu posso dizer que é relaxamento e digestão, né? Então, vamos lembrar, digestão, relaxamento parasimpático, luta, fuga, estresse, simpático. Então, aqui tem algumas correlações do que o simpático e o parasimpático controlam. Eu preciso decorar isso? Não, você precisa conseguir fazer uma analogia entre as respostas que são controladas pelo simpático e as que são controladas pelo parasimpático. Então, se eu sei que o meu simpático ele controla a resposta de luta e fuga, então o que vai acontecer com a minha pupila? Se eu preciso fugir, eu preciso ter um campo de visão maior. Então, eu preciso dilatar essa minha pupila para que eu consiga ter um campo de visão maior.
Então, no simpático eu vou ter dilatação da pupila. Se eu quero fugir, se eu quero lutar, é hora de digestão agora? É hora de digerir alimentos? Não, né? Então, o meu simpático ele não controla, ele não estimula a digestão. Então, no simpático, ele vai inibir produção de saliva. Porém, eu preciso de quê? Para uma situação de fuga, eu preciso aumentar fluxo sanguíneo, aumentar a oxigenação da musculatura esquelética. Então, o simpático ele vai ser responsável pelo aumento do ritmo cardíaco, vai ser responsável pelo relaxamento dos brônquios. Qual a importância de eu relaxar os brônquios? Eu vou aumentar a superfície de contato, eu vou aumentar a superfície de troca gasosa, vou aumentar a oxigenação. Vai inibir o funcionamento do estômago e pâncreas, né? Lembrando que quem é responsável pela digestão, pelo estímulo da digestão é o parasimpático, não é o simpático. Então, ele vai inibir esse funcionamento do estômago e do pâncreas. E liberar açúcar para o sangue, né? Ele vai promover glicogenólise. Eu quero liberar essa glicose para o sangue. Por quê? Glicose, fonte energética, eu preciso dessa energia para lutar, para fugir. E além do mais, ele vai estimular as glândulas suprarrenais para que elas liberem noradrenalina, né, que é o principal neurotransmissor aí do meu sistema nervoso simpático. E o simpático ainda inibe as atividades dos órgãos sexuais, enquanto o parasimpático estimula os órgãos sexuais. Aí, ao contrário do meu simpático, o parasimpático contrai pupila, estimula a produção de saliva, bem como o funcionamento do estômago e pâncreas para promover digestão, diminui ritmo cardíaco e contrai brônquios para quê? Agora é relaxar, então eu quero descansar, então não tem para quê, não tem porquê o meu coração está em ritmo acelerado, né? Então vou diminuir ritmo cardíaco, eu vou contrair brônquios, eu aumento produção de secreção de muco e acumular os açúcares, né? Agora eu vou guardar esse açúcar, vou compor glicogênio, certo? Então agora é armazenamento, né? Momento de relaxamento. Aí eu falo um pouquinho dos neurotransmissores, né? Quais são os principais neurotransmissores que eu tenho, tanto a nível do sistema nervoso central quanto autônomo. Eu tenho norepinefrina, acetilcolina, dopamina, serotonina, histamina e ácido gama-aminobutírico, né? Esses são alguns, né? São os principais neurotransmissores aí. Cada um se liga a uma família específica de receptores. Agora, nesse momento, a gente vai trabalhar os receptores que vão estar envolvidos no sistema nervoso autônomo. A gente não vai entrar no sistema nervoso central. E o neurônio ele é classificado de acordo com o neurotransmissor liberado. Então, se o neurotransmissor que o neurônio está liberando é acetilcolina, o neurônio recebe o nome de neurônio colinérgico. Já se ele vai liberar, né, no caso ali, a norepinefrina, que libera a epinefrina são as glândulas adrenais, mas se ele libera norepinefrina, o nome desse neurônio é neurônio adrenérgico, por uma denominação antiga, né, que a gente tinha anteriormente, a denominação de adrenalina e noradrenalina, então neurônio adrenérgico. Então permanece essa denominação aí do neurônio que ele libera norepinefrina, o neurônio recebe o nome de neurônio adrenérgico, ok? Aqui para ilustrar para vocês como que funciona essa divisão. Então, primeiro eu tenho aqui o somático. Sistema somático, né? Eu tenho uma única inervação saindo lá o mesmo terminação neuronal, ela vai até a minha junção neuromuscular, liberando acetilcolina, que vai se ligar a um receptor nicotínico lá na musculatura esquelética e vai promover a contração muscular. Já no meu sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eu tenho regiões pré-ganglionares e pós-ganglionares. A nível pré-ganglionar, eu sempre vou ter liberação de acetilcolina, mesmo no simpático e no parasimpático. Pré-ganglionar, liberação de
acetilcolina. Essa acetilcolina a nível pré-ganglionar se liga a receptor nicotínico. No meu sistema nervoso parasimpático, quando essa acetilcolina ela é liberada aqui a nível pré-ganglionar, se liga ao receptor nicotínico, ela vai liberar também acetilcolina. Só que agora, já na periferia, já nos meus órgãos-alvo, essa acetilcolina ela vai se ligar a um receptor muscarínico, certo? Então, o que eu estou vendo aqui? Que a minha acetilcolina ela pode tanto se ligar a receptor nicotínico quanto muscarínico, ok? Mas a minha resposta parasimpática, lá nos meus órgãos-alvo, ela é desenvolvida pela ligação da acetilcolina com o meu receptor muscarínico, certo? Agora, no meu sistema nervoso simpático, a nível pré-ganglionar, também libero acetilcolina, que se liga a um receptor nicotínico, só que agora, esse meu neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar norepinefrina. E essa norepinefrina, ela vai se ligar a um receptor adrenérgico, que daqui a pouco a gente vai ver quais são as classificações desses receptores adrenérgicos, tá? Mas o que a gente precisa saber agora? Que o meu neurotransmissor parasimpático é a acetilcolina. Já o meu simpático, quem vai ter feito lá no meu órgão-alvo? Norepinefrina. Porém, eu não posso esquecer que eu tenho acetilcolina a nível pré-ganglionar atuando no meu sistema nervoso simpático. Essa acetilcolina, ela também é liberada lá na suprarrenal, ativa receptores nicotínicos da suprarrenal, que libera epinefrina na minha circulação sanguínea, que vai atuar em diferentes receptores adrenérgicos. Os fármacos que afetam o sistema nervoso autônomo. Os fármacos colinérgicos, eles atuam em receptores que são ativados pela acetilcolina. A gente viu que quais são os receptores ativados pela acetilcolina? Muscarínico e nicotínico. Então, os fármacos colinérgicos, eles podem atuar tanto em receptores muscarínicos quanto em receptores nicotínicos. Já os fármacos adrenérgicos atuam em receptores que são estimulados pela norepinefrina ou epinefrina. São os receptores adrenérgicos. Aqui eu coloco para vocês a liberação dessa acetilcolina, como que ela ocorre. Então, primeiro, o fator limitante da síntese de acetilcolina é a captação de colina. Se eu não tiver colina, eu não tenho como liberar acetilcolina. Essa colina, ela é captada através de um cotransporte com sódio, uma proteína carreia essa colina juntamente com o sódio para dentro do neurônio colinérgico. Uma vez dentro do neurônio, essa colina ela vai sofrer a ação da acetil-CoA, acetilando essa colina, então dando origem à acetilcolina. A acetilcolina ela é vesiculada, ela vai ser inserida dentro de uma vesícula. Para que eu tenho que inserir ela numa vesícula? Para ela ficar protegida. Eu tenho uma série de proteases aqui, de enzimas nesse citoplasma neuronal, que eles podem degradar essa acetilcolina. Então, por isso, eu envolvo ela numa vesícula para evitar a degradação. Essa acetilcolina ela permanece nessa vesícula até que chegue um potencial de ação. Lembra lá do potencial de ação, inversão de cargas elétricas. Então, eu tenho uma alteração da membrana, da carga da membrana desse neurônio. O que vai acontecer quando eu tenho essa alteração de carga? Eu abro canais de cálcio que são voltagem dependentes. Então, se eu tive uma alteração da voltagem, da carga dessa membrana, eu ativo esses canais de cálcio voltagem dependentes. Tenho a entrada, então, de cálcio, e essa entrada de cálcio faz uma sinalização aqui, uma sinalização positiva para que ocorra a exocitose e essa acetilcolina seja, então, liberada na fenda sináptica. Quanto mais cálcio entrar, mais acetilcolina é liberada na fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, essa acetilcolina ela pode
se ligar ao neurônio pré-sináptico, ao receptor pré-sináptico, se ligar ao neurônio pós-sináptico ou ainda ser degradada. A atividade que se espera dela é que ela se ligue ao meu receptor pós-sináptico. E aí eu vou ter todo o meu efeito colinérgico, meu efeito parasimpático, né? Com essa ligação aqui no meu receptor pós-sináptico lá nos meus órgãos-alvo, certo? Porém, ela pode se ligar ao receptor pré-sináptico também. Se ela se liga a esse receptor pré-sináptico, ele funciona como um feedback negativo. Então, ele sinaliza para esse neurônio que já tem acetilcolina demais na fenda, que não precisa mais ele liberar mais acetilcolina. Então, ele interrompe, né, essa liberação de acetilcolina aqui. E uma outra coisa que acontece com ela quando ela está liberada na fenda é que ela sofre degradação. Quem que vai degradar essa acetilcolina? Acetilcolinesterase, né? Toda vez que eu tenho esse final ase, é uma terminação que denomina para as enzimas, né? Denominação para enzimas, né? Então, eu tenho aqui acetilcolinesterase atuando sobre a acetilcolina, transformando a minha acetilcolina em colina e acetato. Essa colina, ela é então recaptada pelo meu neurônio pré-sináptico para ser novamente acetilada pela acetil-CoA e iniciar todo o processo. Ela vai ficar novamente lá na vesícula, esperando um novo potencial de ação para ser liberada, ok? Então, esse é o mecanismo da liberação da acetilcolina. Os agonistas colinérgicos. Os agonistas colinérgicos, eles também são denominados de parasimpaticomiméticos, né? Porque eles imitam, né, os efeitos da acetilcolina, ligando-se diretamente lá nos colinoreceptores, nos receptores de acetilcolina, nos receptores colinérgicos, né? Então, quando eu tenho essa ligação do meu fármaco, que é um agonista colinérgico, aqui no receptor pós-sináptico, eu falo que ele é um agonista colinérgico ou um parasimpaticomimético, porque ele está imitando os efeitos parasimpáticos. Um exemplo destes fármacos é o betanecol e o carbacol. A acetilcolina, se eu administrasse acetilcolina mesmo no paciente, ela não conseguiria penetrar membranas, além de ser um neurotransmissor de nervos parasimpáticos e somáticos, então teria um efeito difuso, né? Então, tanto na junção neuromuscular quanto nos órgãos-alvos parasimpáticos. Então, isso teria uma baixa importância terapêutica, além de ser rapidamente inativada pela acetilcolinesterase. Ela age tanto em receptores muscarínicos quanto nicotínicos. Quais são os efeitos que a acetilcolina ela ocasiona, né, normalmente no organismo? Redução da frequência e do débito cardíaco, diminuição da pressão arterial em decorrência de uma vasodilatação periférica, ocorre uma redução da minha resistência periférica e com isso uma redução da pressão arterial. Aumenta a secreção salivar e estimula as secreções e a motilidade intestinal, aumento de secreções brônquicas, aumenta o tônus do músculo detrusor da urina, causando emissão da urina e ocasiona miose, que é a contração da pupila. Prestem bastante atenção que a acetilcolina ela aumenta as secreções brônquicas. Então, por exemplo, se eu quero um fármaco para tratar uma asma, uma falta de ar, eu vou querer um agonista colinérgico? Não. Eu vou querer um antagonista colinérgico. Eu quero bloquear essa minha ação aqui de aumento de secreções brônquicas. Da mesma forma com relação à pressão arterial. Se eu quero reduzir a pressão arterial, eu vou usar um antagonista colinérgico? Não, eu vou usar um agonista, né? Porque eu quero essa vasodilatação aqui. Quero que isso aconteça para reduzir a pressão arterial. Um fármaco que é agonista colinérgico é o betanecol. Ele não é hidrolisado pela acetilcolinesterase, então tem uma meia-vida maior.
Estimula diretamente os receptores muscarínicos, aumentando a motilidade e o tônus intestinal. Estimula também o músculo detrusor da bexiga. E como efeitos adversos, o betanecol causa efeitos de estimulação colinérgica generalizada. Quais seriam esses efeitos? Sudoração, salivação, rubor, diminuição da pressão arterial, dor abdominal, diarreia e broncoespasmo. Todos efeitos que a gente consegue facilmente correlacionar ao estímulo, ao efeito parasimpático, né? Lembrando que a acetilcolina é o neurotransmissor do meu sistema nervoso autônomo parasimpático. Então pensa lá, se eu quero relaxar, né? Então por que eu vou suar se eu quero relaxar? Redução da temperatura corporal, né? Então eu preciso reduzir a temperatura para conseguir relaxar. Salivação, processo de digestão, o rubor, por essa questão da vasodilatação que ela promove, diminuição da pressão arterial também em decorrência dessa vasodilatação, dor abdominal e diarreia por conta do aumento da motilidade do trato gastrointestinal, né? Então, dependendo da intensidade que isso ocorre, isso pode gerar uma dor abdominal e uma diarreia. E o broncoespasmo, né, por esse estímulo. Lembra que o parasimpático ele é responsável por promover broncoconstrição e aumento de secreções brônquicas também. O carbacol ele vai ter ações tanto muscarínica quanto nicotínica, também não é hidrolisado pela acetilcolinesterase, tem amplo efeito nos sistemas cardiovascular e gastrointestinal, e libera epinefrina da suprarrenal por ação nicotínica. Então a gente tem que lembrar que ele tem uma ação tanto muscarínica quanto nicotínica. Então o que vai acontecer? Ele não vai estar atuando somente aqui nos meus receptores muscarínicos dos órgãos-alvo. Ele atua também receptor nicotínico. Aí o que acontece? Ele estimula esse receptor nicotínico aqui na minha suprarrenal. Então, ele estimula a liberação de epinefrina na circulação sanguínea. Então, acaba que ele exerce efeito tanto simpático quanto parasimpático. O parasimpático é o que eu quero de fato, mas tem efeitos adversos gerados por essa estimulação da suprarrenal. No olho, o carbacol mimetiza os efeitos da acetilcolina, causando miose. Tinha aqui. A pilocarpina, ela não é hidrolisada pela acetilcolinesterase também, ela possui atividade muscarínica. A pilocarpina é usada no tratamento do glaucoma e é utilizada na redução emergencial da pressão intraocular. Como efeitos adversos, a pilocarpina ela pode entrar no cérebro e causar distúrbios no sistema nervoso central. Lembrando que a acetilcolina ela também atua, né, no sistema nervoso central. E aí a gente vai iniciar os agonistas colinérgicos de ação indireta. A gente vai dar uma pausinha agora para um cafezinho e a gente volta com os agonistas colinérgicos de ação indireta, ok?